Matheus, Bruna, Henrique e Paulo. A gente vai fazer nosso projeto sobre um radiotransmissor. E através de um radiotransmissor a gente pode transmitir voz ou uma música, que no caso a gente vai tentar transmitir uma música para vocês. E o principal para que isso ocorra é que precisa ter a mesma frequência entre o rádio, que é o transmissor, e o receptor, que no caso aqui vai ser o celular. Então, é isso aí. Ela vai explicar como vai ser. Boa tarde. Então, como funciona esse circuito? Aqui nós temos o circuito, ali em cima, onde nós temos VC1 e aquelas informações de 7 voltas, nós temos uma senoide, que na verdade é um indutor, e ali do lado é um capacitor variável. Esse é o conjunto RL do nosso circuito. Desculpa, LC. Oh. Ali embaixo nós temos um transistor, 2 resistores, o capacitor, que é o amplificador operacional que a gente vai usar, que ele vai amplificar o sinal. E nós temos também um capacitor ali do lado, que é o filtro do nosso circuito. Como é radiofrequência, tem muitos ruídos, então a gente usa um capacitor para poder diminuir isso, funcionando como um filtro. Então aqui a gente tem um diagrama esquemático. Aquilo ali é um microfone de eletreto, é ele que vai receber a informação, porque a princípio a gente poderia falar nesse microfone e o circuito transmitiria isso para uma rádio com frequência correspondente. Na rádio a gente poderia ouvir o que a gente falou no microfone. É um transmissor, na verdade, de radiofrequência. Logo, passa pelo capacitor, que é o filtro, como eu disse, que é um capacitor de valor pequeno, 22 nanofarad, que a gente usou, porque quanto menor a capacitância, maior vai ser a impedância, porque ele está em paralelo com a fonte. Ou seja, ele vai roubar menos corrente do circuito. E ali nós temos o conjunto do transistor com os 2 resistores, que é ele que vai definir o amplificador operacional. Ali embaixo nós temos o capacitor variável e o indutor. E depois disso, a informação vai ser mandada para a antena e a antena vai mandar para a rádio. E assim o ouvinte vai poder ouvir nossa informação ou qualquer coisa do tipo. O intuito, na verdade, desse projeto é mostrar como uma rádio funciona, uma radiofrequência, onde uma pessoa coloca uma informação de um lado e do outro alguém pode ouvir através da modulação da frequência, através desse circuito, que é simples, mas a gente tem aqui todos os elementos que a gente aprendeu durante o curso, que tem o indutor, o capacitor, o resistor, menos o transistor que a gente não aprendeu ainda, mas ele é feito de 2 diodos, então não tem nada muito diferente. O amplificador, o que o amplificador faz? Ele pega uma tensão X, ele eleva essa tensão dentro do seu circuito e ele libera essa tensão mais elevada nos seus terminais. A gente controla esse amplificador através de um transistor e 2 resistores. Para a gente aumentar ou diminuir o ganho de potência, de tensão, é só a gente alterar esses resistores. Então, para transmitir um determinado sinal alternado, a gente precisa de uma frequência portadora. Que é o que acontece na rádio que muita gente escuta. Da central lá, onde tem a antena, eles fabricam, entre aspas, essa frequência através, assim, grosseiramente, através de um circuito ressonante, que é o circuito LC. Como isso funciona? O capacitor, a corrente do capacitor é dada por C vezes a derivada da tensão, certo? Variação de tensão. E a tensão no indutor é dada por L vezes a derivada da corrente, em relação ao tempo, a variação de corrente. Então, quando você coloca uma tensão ali entre o terminal superior e o inferior, você tem uma tensão no indutor, você variou a tensão, ao colocar essa tensão, você variou essa tensão. Variando essa tensão no indutor, variando essa tensão no capacitor, ele faz com que a corrente varie ali, certo? Porque, que nem a gente viu o gráfico da corrente no capacitor, ela é exponencial, então
o que acontece? Aí quando varia essa corrente, você gera uma tensão, você varia a tensão do indutor, variando a tensão do indutor, você varia a corrente no circuito, e isso vira, é como se fosse um troca-troca entre o capacitor e o indutor. E isso forma uma senoide. Essa senoide você depois modula essa senoide junto com o som que você quer transmitir, e vai uma frequência portadora e a frequência do seu sinal. Chegando na rádio, ele demodula, ou seja, ele tira essa frequência portadora e fica só o som. Nós fizemos pesquisa de alguns projetos que a gente veio fazer e a gente achou isso interessante justamente porque trabalhou conceitos mesmo que a gente viu em sala de aula, como capacitores, indutores e resistores. E uma dificuldade que a gente viu ao realizar os testes foi na hora de ajustar o capacitor, a capacitância do capacitor, para sintonizar o circuito com o rádio. Foi uma dificuldade. É uma dificuldade, não foi? O nosso projeto ficou em R$ 6,60, R$6,60, mais o uso de medidores, critério de solda, então varia de até R$10 aí o valor do projeto. Então, nós temos ainda o problema do capacitor, porque a gente trabalha com indutor, onde tem o campo magnético, então qualquer coisa pode influenciar esse campo magnético. Até nossa mão pode influenciar. Então, os ruídos, vocês irão ouvir aqui no teste feito na hora, mas no vídeo deu tudo certinho, assim, apesar dos ruídos ainda dá pra ouvir um pouco a música. Foi quando realmente funcionou o projeto. Pode colocar. O capacitor variável, ele é muito instável. E os circuitos ressonantes de grandes estações de rádio são geralmente blindados. Então, interferências externas não... Pode pôr. O que não é o nosso caso, com certeza não. Agora a gente vai tentar colocar a música. Tem um ruído característico que é meio um gritinho lá no fundo, que aqui tá aparecendo, mas é muito difícil. Então, isso é a interferência magnética do circuito. Bom, gente, já está estourando nosso tempo. É isso. Eles precisam.
valendo.